E um abraço de irmão, companheiro, aquele que tem comunhão para compartilhar. Amor, carinho, tudo isso são coisas que são importantes para nós que somos do Senhor Jesus. Só de pronunciar o
nada nos deve fazer mais feliz do que ser de Jesus, de viver para Ele. sentimos a Tua presença em nosso meio, Pai. Queremos que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração, o nosso culto, Pai. E agora, Pai, nós queremos que Tu fales ao nosso coração, tanto ao coração dos adultos, como ao coração dos pequeninos, ó Deus. Que nós possamos nos aquietar para ouvir o Teu falar, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, toma o Teu servo nas Tuas mãos, unge, ó Deus, que com autoridade Ele possa transmitir o Teu recado santo aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27.
Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 1 a 26. Vamos ler então esse texto. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dispôs-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, os senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aí o versículo 26. Vamos fazer uma oração. Grande Deus, teu povo está aqui, Senhor, na tua presença.
para ouvir a Tua palavra e dela, Senhor, uma mensagem Tua para os seus corações, para o nosso coração. Pedimos, enfim, ó Pai, que Tua misericórdia, que é infinita, esteja realmente sendo derramada sobre nós, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que, de fato, o Teu Espírito, através da palavra, fale a todos os corações que nos ouvem nesse momento. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das passagens mais tremendas acontecida narrada de Paulo, um grande servo do Senhor, que desde ali a estrada de Damasco, naquele caminho, onde ele teve aquela experiência de conversão que não deixou de ser dramático, né? Diante daquelas pessoas que acompanhavam Paulo na viagem, o Senhor então chamou Paulo através da conversão. A partir dali, Paulo passou a ser um grande servo do Senhor. Assumiu de uma forma quase que inigualável o compromisso de servir a Jesus, custe o que custar. Paulo nunca temeu nada por causa de Jesus. Ele abriu mão da sua vida para pregar o Evangelho de Jesus. Ele assumiu o Evangelho na sua vida. Foi um grande servo de Deus. E agora, passado já todo o tempo da sua vida, Paulo está vivendo os últimos tempos, os últimos anos da sua vida, uma viagem de ida para Roma. Ele vai ser julgado porque uma daquelas suas defesas diante das autoridades ali em Jerusalém, ele pressionado pelas acusações, ele não quis ir para Jerusalém para ser julgado pelas autoridades religiosas, e ele então disse que ele queria ser julgado por Roma, porque ele era um cidadão romano, e ele apelou então para César. Então as autoridades disseram: você apelou para César, então para César você vai. E então essa viagem começa, e ele está indo, navegando então para Roma, para ser julgado ali naquela cidade. Aí Paulo então começa uma viagem. Começou no outono de 61 depois de Cristo e terminou na primavera de 62 depois de Cristo. Uma viagem longa, demorada. Ela foi feita em 3 navios. Um de Cesareia a Mirra, outro de Mirra a Malta e o terceiro de Malta a Puteoli. Essa é a viagem que Paulo vai fazer. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para tirar daqui algumas lições para a nossa vida, não é? Porque nós não lemos a Bíblia em vão. O culto que nós oferecemos a Deus não é uma peça teatral, que tem uma pessoa aqui como protagonista da peça e tem um auditório assistindo, não é? E depois do final da apresentação, então, há aplausos ou vaias, não é? Mas isso aqui é um culto a Deus. A palavra é lida e ela serve para instruir, para exortar. É um convite à salvação. Ela é usada para você passar pelo desafio da reflexão da sua vida. É para isso que lemos a Bíblia. Nenhuma pessoa, mesmo que pareça, ficará indiferente diante da mensagem recebida, diante da leitura da palavra, porque o Senhor disse isso, né? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela vai prosperar nos desígnios de Deus e de alguma forma vai falar ao nosso coração. Eu quero que ela fale ao seu coração, você que está aí ouvindo esse DVD, essa mensagem, né, pela página da igreja no Facebook, pela página da igreja no YouTube. E você que recebeu esse DVD de presente, alguém te deu, um irmão da igreja que te deu de presente esse DVD, e você aí está aí se deliciando com as músicas que nós cantamos, e eu gostaria que você ouvisse com muita atenção essa mensagem,
porque é uma mensagem que pode mudar os rumos da sua vida e pode fazer com que nessa mensagem você encontre Jesus e seja salvo por Ele, e Ele possa ser o Senhor da sua vida, não é? E eu quero dar um tema a isso, para que a gente fixe a mensagem: os rumos que eu dou à minha vida, ou simplesmente os rumos da minha vida. Porque isso aqui é uma viagem, né? Paulo está numa grande viagem, uma viagem que vai repercutir tanto na vida dele quanto na vida da igreja. Paulo vai chegar depois de tudo em Roma e vai ser julgado lá. E essa é a viagem, né? Mas nós estamos viajando nessa vida, todos nós estamos viajando nessa vida. A vida, na verdade, é uma grande viagem. E você está viajando para chegar aonde? Aonde você vai? Que rumo você está dando à sua vida? O que você planejou? Quem é que está aí no controle do timão? Não é? Quem está controlando a direção do seu barco da vida? É o que você idealizou, o que você planejou. Tem uma rota que você estabeleceu para a sua vida. Será que está dando certo? Você está arrumando o caminho certo? Onde você vai parar? Já pensou nisso? Então precisamos refletir. Paulo está numa viagem por causa de Jesus. Se Paulo fosse considerar a sua vida normal, certamente ele nunca queria viajar para Roma, pelo menos nessas circunstâncias. Mas ele está nessa viagem por causa de Jesus, o Evangelho. Sabe quando nós assumimos Jesus em nossa vida como Senhor? Nós temos que estar dispostos a pagar o ônus disso. E não querer apenas usufruir do bônus que a presença de Jesus pode dar a nós. Tem muita gente que está com Jesus ou está na igreja de Jesus pensando tão somente em levar alguma vantagem, receber alguma bênção. Está querendo apenas o bônus disso, a retribuição. Mas o que Jesus diz no seu Evangelho é uma coisa que nos desafia. Há um ônus, alguma coisa que nós temos que pagar por causa de viver com Cristo. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse também que aquele que quiser segui-lo tem que estar disposto a renunciar coisas por amor a Ele. E Paulo, que é o principal personagem dessa história que nós lemos, ele está pagando e vai pagar todos os ônus por causa de Jesus. Ele vai morrer em Roma, a última viagem da vida de Paulo. Mas em nenhum momento da vida de Paulo você vai vê-lo se queixando da vida com Jesus, reclamando da vida com Jesus. Ele absorveu isso como servo, como alguém que tinha, depois dessa vida, um tesouro inigualável. Eu acho que nós podemos pensar nisso um pouco para nos animar nessa vida, né? Os nossos tesouros maiores, os nossos mais valiosos tesouros da vida com Jesus estão reservados para a nossa vida futura. Mas também não sobra só sofrimento, só tristeza para a vida do crente nessa vida, senão o Senhor não conseguiria atrair ninguém, não é? Eu vou seguir Jesus e só vou sofrer por causa disso? Absolutamente não. Há bênçãos, há um sentido de vida para quem serve Jesus já nesta vida, não é? Então nós precisamos refletir nisso. Mas a verdade é que nós somos todos passageiros no tempo, no grande navio da vida. Estamos numa viagem. E como esse barco, esse navio que levava Paulo para Roma, a nossa vida também está aí sujeita as ondas do mar, as tempestades, que de repente tira a direção do nosso navio. As ondas invadem, elas nos tiram da direção muitas vezes,
ficamos desesperados, ficamos com medo. No momento da vida de Jesus com seus discípulos, isso aconteceu no mar de Genezaré ou no mar da Galileia. Jesus estava no barco, mas eles ficaram morrendo de medo, porque eles estavam atravessando o mar da Galileia e de repente uma tempestade assim, quase que instantânea, inesperada, começou a bater no navio, no barco que eles estavam, e a tempestade era muito forte e o barco começou a se encher de água. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos ficavam desesperados, eles pensavam que iam morrer ali, todos afogados, e eles eram pescadores, hein? E eles foram lá chamar Jesus: Senhor, acorda aí, não te importa que nós pereçamos, estamos quase afundando e o Senhor está dormindo. Jesus se levantou. Que bom quando você tem um Jesus no barco para dar controle, para apaziguar a tempestade e fazer com que o seu barco não perca o rumo. Jesus estava ali. Mas se você estiver atravessando nessa viagem da vida sem Jesus no seu barco, as tempestades vão te tirar do rumo e é provável que você não volte mais, porque você não tem um Jesus para trazê-lo de volta ao rumo feliz da sua vida. Você pode perecer. Jesus então se levantou naquele momento e acalmou o vento e o mar. E fez-se grande bonança naquele mar onde o barco dos discípulos navegava. E só sobrou para os discípulos admiração. Eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É bom, é muito seguro para nós termos Jesus no barco da nossa vida, porque tem problemas, lutas, dificuldades, tempestades que nós não conseguiríamos vencer se Ele não estivesse. É Ele que controla as nossas tempestades e tribulações. A Bíblia diz, naquele navio que Paulo viajava, tinha 276 pessoas. E em determinado momento da viagem, quando o navio estava passando por uma grande tempestade, e Paulo disse: fiquem tranquilos, nenhum de vocês vai se perder, só vai haver perda material. Então nós somos todos passageiros no tempo, no grande navio da vida, e nessa viagem nós temos várias experiências. Uma coisa que precisamos pensar é quem é o mestre que instrui a viagem do seu navio. Quem é que está no controle? É você. Se você estiver no controle, você vai de fato percorrer um percurso longo. Quem sabe você vai viver até o fim da sua vida, você dirigindo, você no controle. Mas isso não vai gerar felicidade, bênção para você, porque você não tem condições de levar com sucesso a sua vida ou o seu barco até o fim. E os percalços, e as tempestades, e quando tudo apertar para cima de você, como você vai fazer? Então o ideal é que você entregue o controle, a direção do barco para Jesus, e aí você vai ser dirigido por Ele. É preciso que Jesus seja o mestre que instrui a viagem do seu navio. Está escrito nos versículos 10 e 11 as seguintes palavras. Paulo está naquele barco. Veja que Paulo é o único cristão naquele barco, a única pessoa temente a Deus ali, não é? E isso é interessante, porque de repente você é a única pessoa temente a Deus na sua família. De repente você é a única pessoa que tem Jesus como Senhor na sua família, quem sabe no seu trabalho, onde você vive, com quem você se relaciona. E isso é decisivo e marcante para a sua vida. E Paulo está ali, 276 pessoas, só ele é temente a Deus. Se Paulo fosse um cristão vacilante, ele se omitiria, ele ficaria na dele. Mas ele é de Deus. Ele percebe que ele pode ser útil de alguma maneira naquele navio para aquelas pessoas.
E ele intervém, ele interage com o líder do navio, ele fala com aquelas pessoas, ele traz uma palavra de Deus para aquele pessoal ali. Queridos, às vezes a gente passa a vida inteira e a gente não fala de Jesus nem para os parentes. Somos do mesmo barco, estamos ali, mas os seus parentes nunca ouviram você falar de Jesus. Seus amigos, nos trabalhos, os empregos, por aí, nas escolas da vida, nunca ouviram você dizer que você é de Deus. Isso é muito ruim, pesa contra você isso. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Temos que fazer diferença nesse aspecto. Nós não temos apenas uma vida social, uma vida material, uma vida familiar. Nós temos uma vida espiritual. Nós temos uma mensagem para transmitir, para compartilhar com as pessoas. E naquele momento crucial de desespero naquele navio, as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que fazer. Paulo era um homem temente a Deus. E Paulo fala com aquelas pessoas. Ele diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Ele exortou, ele alertou aquelas pessoas do que poderia acontecer na viagem. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ah, quanta gente, para quem sabe você falou de Jesus, tomou essa atitude, ou está vivendo essa atitude, nem está ligando porque você está falando. Quem manda na minha vida sou eu que determino o que vou fazer da minha vida, para onde vou, e ninguém tem nada a ver com isso. Mais ou menos isso. Quando Paulo alertou aquele pessoal ali, o centurião deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Era preciso, ele vai falar isso depois, era preciso que vocês me ouvissem. De quantas dores, de quantas tribulações, de quantos problemas você poderia se livrar se você ouvisse a Deus, se você ouvisse a Jesus, se você obedecesse aos princípios do Evangelho de Jesus. De quantas ciladas, de quantos problemas você se livraria se você obedecesse a Jesus. Mas você prefere obedecer outras pessoas. Você acha que você sabe, você acha que você tem razão. Então olha como está a sua vida, né? Olha como você está vivendo. Paulo então vai exortar aquele homem. Isso é fundamental. Precisa ser definido com precisão quem é que lidera, quem é que dirige, quem é o mestre que instrui a sua vida. É aqui que muitos estão errando, com certeza. É ele quem define a estratégia da viagem. É Jesus. Se a gente entregar o comando da vida para Jesus, a gente pode ficar tranquilo. Qualquer problema, você corre a Jesus. Mas se você não tem Jesus, você não pode abrir o mapa da viagem. Ali, Senhor, para onde vamos? O que vamos fazer agora? E diante dessa tribulação, Senhor, o grande problema está aqui com a gente. O que a gente vai fazer agora, Senhor? Se você não tem esse elo, esse meio, esse diálogo com Jesus, você não pode ter esse tipo de informação, de orientação, de instrução, no momento que você vai precisar. E todas as pessoas, em algum momento da vida, vão precisar de uma instrução que homem nenhum pode dar, só Jesus, só a palavra, só Deus. Deus é indispensável para todas as vidas. Estava ouvindo um dia desse uma entrevista com Pedro Bial. E eu não sabia, eu fiquei sabendo naquele momento ali. E alguém disse para ele assim: você é ateu, não é ateu? Você é agnóstico, né? Eu falei, eu sou agnóstico. E alguém pergunta de lá, mas o que é agnóstico? E ele brincou: agnóstico
é uma espécie de ateu covarde. O agnóstico não acredita em nada e duvida de tudo, para resumir assim, para entender. Mas o fato de você não crer em Deus e não acreditar em nada que tenha a ver com sobrenatural não faz de você uma pessoa que não precisa de Deus. Todos os homens nesse mundo precisam de Deus. Há aqueles que têm consciência disso e há aqueles que fazem de conta que não têm. Mas Deus é indispensável para a nossa vida. O piloto do navio tomou algumas atitudes erradas, algumas decisões erradas, porque não era temente a Deus e não quis ouvir o que Paulo disse naquele momento. Acho que para ele, mas o que esse Paulo pode me instruir? Não conhece nada de viagem, não conhece nada de mar, não sabe como conduzir um navio. Eu não vou ouvir uma pessoa dessa. Mas seria bom que ele ouvisse. Não importa, de repente você está tomando a mesma atitude, mas quem é esse sujeito? Não tem nem estudo direito, não sabe nem falar direito, e vem dar pitaco na minha vida. Não sei. E aí vai parar nos bancos de areia que faz o navio encalhar. Então aquele piloto tomou decisões muito erradas. Versículo 12: parou em um porto impróprio, por exemplo. Paulo sabia que não era ali, mas ele não ouviu, ele parou num porto impróprio. Olha os transtornos. Versículo 13: a brisa do mar o enganou. Ele achou que aquela brisa, passou a tempestade, gente, podemos seguir viagem. Não era para seguir, se deu muito mal, só piorou a situação, porque ele se equivocou, não quis ouvir alguém que tinha uma experiência com Deus. Versículo 14: a tempestade o apanhou de surpresa. Quem tem Deus na vida também pode ser apanhado na tempestade de surpresa, mas Deus vai agir. O que a Bíblia diz? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem não tem Deus está sem essa possibilidade de socorro iminente. A tempestade o apanhou de surpresa. Houve um grande desvio de rota, muitos prejuízos, muito tempo perdidos. Versículos 18 e 19 dizem assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, que eles estavam jogando carga fora. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, porque alguém não quis atender a orientação de um homem de Deus. Achou que era suficientemente sábio e hábil para conduzir o navio sozinho. Não levou em conta as exortações, os alertas que alguém de Deus pode dar. Tem tanta gente de Deus aí por perto de você na sua vida que dão uns alertas de vez em quando e você não está nem aí. É preciso ouvir essas pessoas, principalmente quando elas falam em nome de Jesus, principalmente quando você percebe que são pessoas sérias, que conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, e não são agoreiros, essas pessoas que são consultadas por aí, não é? Místicos. Não, pessoa de Deus, tem um compromisso com Deus, tem uma vida diferente com Deus. Essas pessoas precisam ser ouvidas por você quando necessário. Você pode passar, olha o que está escrito no versículo 20, meus queridos, vamos transformar isso numa exortação para nós. Está escrito assim, no versículo 20: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. É exatamente isso. Por você não ter Deus na vida, por você não obedecer a palavra, ao evangelho, por você não desenvolver temor de Deus nessa vida, é possível que você passe pela vida sem ver o sol e as estrelas. Uma vida muito sem graça, um céu de chumbo. Nada brilha para você, nada tem graça para você, nada faz sentido.
Porque você não tem Deus. Jesus é o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã, é a luz que ilumina a nossa vida, que faz a gente sorrir, mesmo quando as pessoas percebam que não há o menor sentido nisso. Quem tem Jesus é feliz. Quem tem Jesus atravessa as tempestades e depois dá graças a Deus porque ele passou pela tempestade. Ele não fica olhando praguejando porque teve que passar por aquilo, mas ele agradece porque ele passou por aquilo. Isso é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem uma vida diferente com Deus. É melhor agradecer do que reclamar. Deus gosta de um coração agradecido. E aí, para finalizar esse texto, essa palavra, nós aprendemos o seguinte: precisamos de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Versículos 22 e 26 registram essas palavras de Paulo. Mas já agora vos aconselho, primeiro Paulo diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Paulo disse isso. Eles tiveram que ouvir aquilo de Paulo e engolir aquilo. Vocês precisavam me ouvir quando eu falei para vocês, mas vocês não ouviram. Olha o que aconteceu. Tem muita gente que se dá mal na vida porque não ouve conselhos. Depois fica só lamentando, né? Aí fica a palavra que sobe aquele: puxa, eu deveria ter ouvido, como ele me alertou, como ela falou, mas você não ouviu. Agora você tem que curtir as consequências de uma vida sem temor de Deus, sem obediência a Deus. Então Paulo está dizendo para eles: vocês na verdade precisavam ter me ouvido, mas há uma esperança. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo vai dizer para eles, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Nenhum de vocês vai se perder, Paulo disse. Evidente que trouxe algum ânimo para aquele pessoal ali. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, disse Paulo. Como é importante termos em nosso meio alguém que nos oriente segundo a palavra de Deus, segundo a voz de Deus, segundo a instrução de Deus. Que rumo nós estamos dando à nossa vida? Para onde vamos parar? Que viagem é esta? Para onde você vai? Deus precisa estar na sua vida. Se o Senhor não estiver na sua vida, é muito provável que você vá ser infeliz no final da jornada. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que por causa de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Deus está conosco até o fim. Jesus disse: pregue o Evangelho, e eu vou estar com vocês todos os dias de suas vidas e até a consumação dos séculos. Ele está conosco em nossa viagem. Não estamos sozinhos. Se você olhar para o convés, você vai ver que Deus está ali. Fique tranquilo, Ele vai te salvar. Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus esteja com você. Amém.